Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao segundo dia aqui da semana de prospecção B2B. Já estamos terminando o dia, mas ontem teve muito material, hoje já teve bastante coisa e nos próximos dias vamos ter mais coisas ainda. Hoje, agora, vamos falar um pouco sobre prospecção em e-mail. E aí, um convidado para lá de especial que está aqui com a gente, que é o Diego Cordovez. Diego, seja muito bem-vindo. Cara, muito obrigado, Vitor, pelo convite. É sempre um prazer falar sobre prospecção, falar sobre vendas B2B, especialmente para os conteúdos que a Plumes faz, né? A gente já fez tantas conversas juntos com o Otávio, com tanta gente boa aí do time de vocês. É um prazer estar aqui, cara. Sou cofundador da MeTime, para quem ainda não conhece, a MeTime é uma plataforma, né, de sales engagement, uma plataforma de prospecção, a melhor tradução que a gente pode ter, onde você consegue colocar seus leads, prospectar, gerar mais oportunidades para o time comercial. Basicamente, em segundos, é isso que a MeTime faz. E a gente tem um conteúdo, né, o Cast for Closers, o podcast é, premiado aí no Brasil, então acho que a minha voz é mais conhecida que o meu rosto. É um prazer estar aqui, cara, para falar de um assunto de scripts, né, de prospecção, prospecção por e-mail, enfim, o que vocês precisarem aí. É um assunto tão importante, né? 7 de cada 10 leads no Brasil nem respondem à prospecção dos brasileiros, então dói, a gente sabe em números que é um assunto importante, então prazer estar aqui. Maravilha, Diego. Um prazer muito grande também fazer esse conteúdo com você. Tenho certeza que vamos dar algumas dicas aí que o pessoal vai conseguir quebrar tudo com essa nova estrutura então de e-mail. Bom, vamos cair pro conteúdo. Estou até ansioso aqui para ver, mas já quero te perguntar. Então, quando a gente pensa em estrutura, em script de e-mail, ou até cold call, talvez, o que é uma estrutura bacana? O que é uma estrutura que realmente funciona, Diego? Boa, cara. Primeiro, acho que a mentalidade sobre o script, né? A gente usa o script aqui como um cardápio de perguntas. Então, significa que tanto o script de e-mail quanto o script de ligação, ele deve ser consultado, especialmente o de ligação, consultado na hora que o bicho pegar, especialmente quando o SDR está treinando, ele está muito novo, está muito verde, não conhece o processo direito. Então, a mentalidade não é engessar e ler o script, e sim usá-lo como um cardápio. Faz uma pergunta, minimize, deixa o teu cliente falar, deixa você ouvi-lo, para que a conversa seja muito mais é, menos engessada e mais natural, tá? Basicamente, scripts que funcionam, eles têm uma estrutura flexível, especialmente no meio da ligação ou do e-mail. Você pode variar ali o benefício, né? Vamos falar de ligação, por exemplo. Você tem uma abertura onde você se apresenta, um fechamento onde você resume e diz: olha, se tem fit, um potencial de parceria, eu te explico por quê e tento marcar uma reunião com o especialista. E o meio é uma fase de exploração, Vitor. Ali você tem umas sugestões de perguntas onde você pode explorar a realidade do cliente. Vou dar um exemplo de outbound, cara. Como é que vocês atacam o processo X hoje? Que oportunidades de melhoria tu vê no processo de prospecção? Por exemplo, se eu fosse fazer outbound na MeTime, né, uma vez que eu vendo uma solução para prospecção, que tecnologias auxiliam vocês a fazer isso hoje? Planilha. Opa, se o cara prospecta por planilha de Excel, tem um caminhão de argumentos para dizer, olha, vai dar errado, tá? Provavelmente tu já está entendendo que dá errado. Então, quando você tem essa abertura, fechamento e a exploração no meio, fixos, mas onde a exploração você varia a pergunta conforme você precisa, você tem um script que funciona, tá? Quando você tenta engessar uma reunião, isso não funciona. Já tentou, Vitor? Qual que é a solução, qual que é a sensação que vem quando você está falando com alguém e aí a pessoa faz uma pergunta e aí você fala, puta, não ouviu nada do que eu falei. É horrível, A né? frustração, né, Diego? Não tem Frustração. muito pra onde correr. Então, você não pode pedir para o teu SDR fazer isso, certo? Ele tem que fazer uma pergunta e tem que ouvir e fazer uma próxima pergunta que faça sentido. Então, por isso, um script ele é bom em doses. Tu não pode engessar, senão tu vai ser esquizofrênico. Vai parecer que você não está conversando com a pessoa que está batendo bem. Ali ela não está conseguindo conectar uma ideia com a outra, entendeu? Então, essa estrutura, a meu ver, de um script que funciona. Para um e-mail, tu faz a mesma coisa, né? Ele tem uma estrutura ali, ó, uma abertura, um título, né, chamativo. Você se apresenta aqui, é o Cordovez da MeTime, a gente
ajuda empresas, CRMs como a Plumes, empresas de tecnologia, a gerar mais oportunidades comerciais. Se prospecção for uma coisa que está na sua agenda como gestor comercial, líder de pré-vendas, Vitor, eu adoraria conversar contigo 15 minutos. Um abraço. Call to action, claro, estrutura simples, curto, para o teu lead não falar, eu vou ler isso amanhã. Se ele fizer isso com o teu e-mail, não vai funcionar, entendeu? Então, tu precisa tirar essa pessoa de ocupado para curioso. A maneira de fazer isso no e-mail é ser rápido, né? Falar do benefício que você entrega rápido. Então, aqui estão 50 centavos aí sobre scripts em e-mail e scripts em ligação para você se conectar mais com seus leads. Perfeito. Realmente tem que ser uma estrutura mais flexível, porque ainda mais quando a gente fala de ligação, né, Diego, é um universo que pode acontecer ali, Sim, sim. não tem como ingestar o processo. O que É. você falou então é dividir em blocos. Vai ter a abertura, tanto em e-mail como em ligação, né? Abertura, investigação, no geral investigação e depois finalização, que é definir os próximos passos, o agendamento. Exato, exato. Perfeito. E aí, a gente sabe que falando é muito simples, mas na hora de fazer às vezes é muito complicado. Que é o erro muito comum que você vê por aí? Onde que o pessoal mais peca na hora de construir esses scripts? Legal, cara. Um dos erros eu já falei, script engessado, né? Tentar achar que toda reunião vai ter um formato só. Tentar achar que todo lead vai responder uma objeção só. Ou que uma matriz de objeção é o suficiente para ganhar o lead, né? Outro erro comum, depender demais do script, cara. E parece contraintuitivo, né? Quando você está fazendo um webinar sobre script de prospecção, tá falando para não depender dele. Não. Eu estou dizendo para não depender só dele, tá? Deixa eu te dar um exemplo. Eu posso refinar a lista de prospecção por características ou verticais que eu tenho mais sucesso. Eu posso esquentar a lista, ligar lá na MeTime e ver se comercial@metime é o Rui mesmo, que é o diretor comercial. Eu posso fazer anúncio no LinkedIn para essa empresa que eu vou prospectar, e aí na hora que eu ligar, o cara vai falar: eu vi teu anúncio no LinkedIn. Eu posso facilitar a abertura de portas com outras táticas. Então, não dependa só do script, porque ele não vai fazer mágica, tá? Se você tentar só o cold call, é, vai ser efetivo. Eu ainda acredito que funciona, só que você pode não ter tanto resultado. Cara, falar demais da empresa, não falar do prospect. Vocês não estão vendo esse webinar numa terça-feira, no segundo dia de evento, no final do dia, porque a MeTime tem 6 anos de existência. Vocês querem prospectar melhor? Vocês não estão aqui só para me ver, vocês estão aqui para ter resultado. Então, quando você faz esse exercício com o seu prospect, você não fica falando de você fala do que ele precisa, certo? Parece básico, tá? Mas quando eu falo isso em palestra, sempre tem um sorrisinho, sempre tem um sorriso amarelo de alguém que fala assim: eu faço isso. E tudo bem, tá? É só parar de fazer, é só ajustar. A melhor coisa de saber que você está fazendo errado é poder ajustar rápido, tá? Então, cara, depender demais do script, uma saída para não depender muito, né? Primeiro erro, é fazer outros tipos de prospecção, cadências ou prospecções que tentam, por exemplo, com 4 meios diferentes: ligação, WhatsApp, LinkedIn, e-mail, enfim, elas convertem 57% mais do que prospecções que tentam com um tipo só ligação, só e-mail. Então, variar também é um erro muito. É uma boa prática, e não variar a prospecção, usar um meio só, tipo como um batidão, é um erro comum, tá? E aí, quando tu usa só ligação, tu parece o cara do telemarketing, sabe? Então, aí o teu lead começa a diferenciar você quando você aparece no LinkedIn, enfim, quando você vai para o e-mail, quando você conecta uma coisa com a outra, né? Você conecta um e-mail com uma ligação, quando você liga se apresentando como a pessoa que te mandou um e-mail. Isso tudo faz o seu script performar melhor, e são erros evitáveis, tá? Especialmente esse de depender demais do script. O script funciona, padroniza, faz um mês parecer com o outro, faz um SDR parecer com o outro. Só que tu não pode depender demais dele, senão a prospecção fica mais ineficiente, tá? Mas aqui são os erros Perfeito. mais gerais, assim. Tem um grande: faltar call to action. Quantas vezes eu recebi um e-mail assim: segue aqui um vídeo. Tá, e aí? O O ser que eu humano faço funciona com agora? instruções. Exato, o que eu faço agora? Então, o ser humano funciona com instruções. Assista, veja, conheça, saiba, confira, acesse, melhore. Tudo isso são palavras onde você diz para a pessoa o que você espera dela.
topa conversar comigo? Gostaria de conversar com você em uma reunião de 15 minutos. Quando você tem agenda? Call to actions, claro. Você não pode terminar um e-mail de prospecção e o lead falar: e aí, o que, que eu faço agora? Como é que eu respondo esse e-mail aqui? Não, não vai funcionar, tá? Então, um erro bastante comum também, porque acho que falta. Às vezes tem um medo de pedir pela reunião, um medo de pedir pelo que você precisa. E, cara, você está ali para entregar uma boa notícia. Você, SDR, vai mudar uma empresa daqui a 15 dias se ela confiar no teu produto. Isso é uma ótima notícia. Então, muda a postura e acredita. Peça um call to action no seu e-mail, faça um call to action, né, uma chamada para ação. Chame o cara para fazer alguma coisa. Isso é importante, senão teu e-mail vai ficar no limbo, né? Aqueles 60 que você recebe por dia. Perfeito, exatamente. E a caixa de e-mail normalmente abarrotada de coisa, né? Tem que Exato, chamar atenção. especialmente depois da pandemia, cara, onde as empresas se digitalizaram e muito mais e-mails de prospecção são enviados. Agora tu tem que sair do ruído. E sair do ruído é fazer uma comunicação boa, que ressoa, né, com o seu cliente. Perfeito. Então, ser direto, ter uma fala que é muito mais o foco no outro e não Isso, tanto de se apresentar e tudo mais. Entender também que o script, ele é uma parte do todo. E exato. aí a gente consegue perfeito. É o que vocês já cansaram de falar também lá no Cash for Closers, né, É a Diego? missa de todo domingo, como eu gosto de brincar, né? Exato, perfeito. Então, legal, consegui ser direto, consegui ter uma mensagem clara para o pessoal, ligo, manda e-mail, LinkedIn, por aí vai. Construir o processo, Diego. Quando é o momento de eu começar a pensar em melhorias? Ou tem um momento pontual para isso? Como é que você vê isso hoje? Legal. É, existe sim, e a melhor maneira de tu fazer isso, Vitor, é tendo uma mentalidade de testes, cara. O que que eu quero dizer com isso? Toda vez explica um script matador para o meu mercado. Quantas vezes, se eu recebesse R$ 1 para cada vez que eu dissesse assim, cara, que eu tivesse que responder, qual é o script de prospecção que mais funciona com escritórios de contabilidade? Só testando, bebê. Não tem muito atalho. Então, o que, que tu precisa fazer? Tem uma possibilidade ou algo que te ajude a fazer testes, que seja no Excel, que seja no CRM, que seja em uma ferramenta de sales engagement, que seja. Se você tiver 2 ideias de prospecção, divide a tua lista no meio, manda para um quarto dela a opção A, um quarto dela a opção B, a opção vencedora tu testa com a outra metade. Ter a mentalidade de testes é papel do marqueteiro, isso em marketing, teste AB, isso é muito difundido em marketing, mas eu vejo menos coordenadores de pré-vendas ou líderes comerciais fazendo uma mentalidade científica. Eu vou testar esse e-mail de prospecção, eu vou testar esse script pelos próximos 15 a 20 dias e eu vou ver o que funciona. Tem algumas alternativas para você descobrir esse momento. Veja métricas do seu setor. A gente tem Inside Sales Benchmark Brasil, relatório completíssimo todo ano sobre venda, sobre inside sales, ou seja, prospecção e relacionamento, as 2 etapas da venda remota. Como é que o Brasil está fazendo na prospecção? Qual é a taxa de resposta dos e-mails ou dos leads na prospecção? Vê como é que o Brasil está, baliza a sua operação e aí decide, olha, vou começar a testar primeiro então e-mail de prospecção. Vou testar um discurso diferente. Outro modo de testar, quando você já está um passo à frente disso, é testar dentro da sua sequência de prospecção. Deixa eu dar um exemplo. Cara, Cordovez, eu já sei lá o conceito de cadências de prospecção, né, que é uma sequência de atividades. Tipo, eu vou fazer uma pesquisa, depois eu vou mandar um e-mail, eu vou tentar uma ligação, eu vou fazer uma sequência padrão de atividades, sei lá, por 5 dias para tentar falar com o meu prospect. Já conheço esse conceito e eu faço. Beleza. Então você já testou lá no primeiro estágio scripts, e-mails diferentes, fez teste AB. O que você pode fazer agora? Qual que é o próximo passo de evolução? Você pode testar dentro dessa cadência. Exemplo. Cara, Cordovez, eu tenho muito motivo de sem urgência. Não é um problema eu conseguir conectar meu lead, mas eu tenho sem urgência e sem interesse na prospecção. Opa, e se eu colocar um e-mail mandando cases antes de eu ligar?
Ah, beleza. Então eu vou testar um e-mail antes da primeira ligação. Então a minha segunda atividade depois da pesquisa não é mais uma ligação direta, fria. É um e-mail me apresentando. Opa, beleza, eu vou ver se isso abre mais portas, tá? Ótimo. Beleza, Cordovez, não funcionou tão bem. O que eu posso fazer? Opa, então antes da primeira ligação, eu posso, quem sabe, mandar uma mensagem no LinkedIn referenciando o e-mail, dizendo: olha, isso é mais escalável. Então eu posso dizer: olha, mandei um e-mail para você, tá aqui um conteúdo agora, sei lá, um estudo de caso, um podcast que eu ouvi a respeito desse assunto, etc. Quando eu ligar, a pessoa já vai ter recebido um e-mail e já vai ter recebido uma mensagem no LinkedIn ou um WhatsApp. Então, tu começa a estruturar testes dentro da tua rotina de prospecção. Esse é um segundo passo para se conectar com mais gente, fazer teu script funcionar melhor, tá, Vitor? Então, existem graus de teste e a empresa vai amadurecendo e melhorando a rotina, mas não existe script matador, existe script matador para o que você testar e você fazer funcionar. Aquela frase de não existe bala de prata funciona no marketing, funciona em vendas, funciona no esporte, funciona em tudo. É muito difícil você entrar aqui com fórmulas prontas, e eu não faria isso, a gente nunca fez isso na MeTime, não é o conteúdo que a gente defende. Então, eu só posso estimular você a testar, a iterar e a ver o que funciona. Existem boas práticas, mas só o teste vai dizer para você que no teu mercado, para escritórios de contabilidade, faz sentido falar né, de faturamento, de emissão de notas, de enfim, esse público sabe melhor do que eu como prospectar, mas é isso, assim, cara, de testes, tá? De metodologia e de mentalidade de testes. Perfeito, Diego. Eu concordo com você, é muito importante também a gente não normalizar esse discurso de temos uma receita de bolo, aplica lá que vai dar certo. É uma mentira, não, não é assim realmente. E até pegando um pouquinho disso, Diego, vou até fugir um pouquinho do script, mas o quanto que é o comum o quanto que é o comum não, o normal é realmente ser um processo mais demorado, é realmente ser um processo moroso de se encontrar esse caminho? Porque eu acho que às vezes o pessoal começa a fazer essa prospecção, sente muita dificuldade e às vezes no segundo mês para, fala: "Não, não deu certo". É um processo que realmente demora? Não necessariamente, Vitor. Deixa eu te dar um exemplo, cara. Tem clientes na MeTime que conseguem fazer 100, 150 atividades de prospecção dia. Imagina que em uma semana esse cara pode chegar a 750 atividades, eh, e é muito lead prospectado, tá? Então, assim, em uma semana, em um mês, com 4 semanas de iteração, tu pode aprender demais sobre um e-mail que funciona, sobre uma ligação que funciona. Quando eu estou falando com vários SDRs, então, sei lá, 2, 3, essa amostragem se multiplica ainda mais. Então, não, eu não acho que é moroso, especialmente quando eu estou testando ali um e-mail de prospecção, e aí eu vou mandar vários ao mesmo tempo por dia entre vários SDRs, e aí eu consigo já com uma semana de teste, cara, tirar muita discrepância. O que é demorado fazer são alterações monumentais em discurso. Deixa eu te dar um exemplo. Lá na minha empresa a gente fazia um discurso totalmente voltado para ROI. Cliente não comprava ROI, duvidava da minha planilha cheia de premissas lá, ele falava: não, 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 isso aqui é demais para mim. Pô, beleza, então de ROI eu vou ter que passar para essa quebra de objeção inicial. Então eu vou ter que centralizar meu discurso, quem sabe, em cases. Porque o medo de começar para o meu cliente é mais importante do que quantas vezes ele tira o dinheiro. Beleza? Então eu vou ter que montar cases, eu vou ter que avaliar um processo comercial inteiramente diferente. Isso vai levar meses para os teus vendedores fazerem bem. Vai ter check-up call, vai ter iteração, rotina, etc. Para mudar um processo comercial inteiro, tá? Aí sim seria algo mais arriscado, que tu tem que começar amostralmente, etc. Mas scriptzinhos de prospecção, iteração, etc., em uma amostragem semanal, tu consegue já muita melhoria. Então, Perfeito. não, não É acho um que é negócio moroso. perfeito. É um negócio de não ter medo de testar e ver o teste como realmente necessário e essencial na operação. Exato. Tu não precisa testar com todo mundo. Tu não precisa testar. Tu não precisa mudar
tudo da água para o vinho de sexta para segunda, saca? Tu pode pegar uma amostragem controlada, tu pode fazer um SDR com uma vertical de negócios, e aí vendo se esses números conseguem, sabe? É aquele 80-20. Uma vez teve um convidado recente do Cast for Closers que disse assim: Cordovez, 20% da minha verba de anúncios é feita para dar errado, é feita para testar e ver se vai colar. Ele é um diretor de receita, então ele vai de marketing, vendas e sucesso do cliente. Então ele diz: Cordovez, 20% do meu orçamento de marketing é para dar errado. E tudo bem. Os outros 80% sustentam a operação. É isso que tu quer chegar, sabe? O discurso comercial de 80% dos SDR sustenta a operação, tu tem uma célula com 20%, 10% da massa cinzenta ou do orçamento, etc., feito para dar errado. E aí tu descobre essas melhorias, porque o time trabalha motivado, porque é cenário novo, é caos, então tu tem que escolher as pessoas que trabalham bem com caos, tomando não na cara, porque pode acontecer, né, do discurso não funcionar. Mas se você isolar e proteger essa galera, dizer, olha, esses testes eles são feitos para dar errado, porque nem amostralmente a gente vai acertar, eles vão fazer com empolgação. Eles não vão ver o cargo deles ameaçado. E aí tu começa a, com 10%, testar nos outros 80% e ver a curva distanciar, sabe? Então, tu pode proteger essa amostra de teste para fazer isso bem feito. Perfeito. Maravilha. Esse ponto é muito essencial, né? Também de quem estar fazendo isso, de quem estiver testando isso, estar seguro também, saber. Ter Exato. uma boa comunicação, né, Diego, com o time no final e uma boa transparência ali. Exato. De repente, por exemplo, abrir para o time. Pessoal, nós temos um teste para ser feito. Isso a gente faz aqui na MeTime, tá? Entre os SDRs, entre os vendedores. Pessoal, a gente tem um teste para fazer. A gente acha que em mid-market ou em enterprise esse teste vai ser legal. Em SMB ele tem potencial, mas não parece tão efetivo. O que vocês acham? Como é que a gente começa? O Rui abre muito aqui, nosso diretor comercial, isso para os vendedores e abrir a oportunidade do time testar um discurso novo, ver o que eles acham. Você precisa ouvir a opinião do seu time comercial, tanto de SDRs quanto de vendedores, tá? Então, garantir que esse pessoal vai estar protegido na hora do teste é essencial, porque eles vão trabalhar com desconhecidos, eles vão testar algo completamente novo. Então, garantir muito bem também as métricas desse novo teste, né? Como é que você vai medir e determinar o que é sucesso para esse novo script de prospecção? Cara, 10 a 20% de incremento na taxa de conversão em oportunidades. Eu estou bem satisfeito com essa melhoria. Beleza, esse time vai ficar 2 meses debruçado nesse novo discurso até a taxa desse time ser maior do que a taxa de controle do processo e a gente começa a replicar para lá. É uma forma, sabe, de isolar a medição, isolar o teste e começar a replicar. Cara, isso é feito com vacina da Covid, isso é feito com, né? Por que a gente não pode pegar esse playbook e falar, pô, eu vou melhorar o meu processo comercial amostralmente? A própria vacina tem várias fases, né, de testes bem individuais, depois eles testam com amostras maiores, eles vêm ter uma fase de efeito colateral. Pode pegar essa mentalidade e levar para o teste no processo comercial, né? Com certeza. E às vezes a gente até corta caminho tendo esse olhar. Esse olhar, eu vou falar para você que ele é um olhar de quem é experiente, cara, de conseguir olhar outros processos e enxergar padrões onde podem ser aplicados em outros lugares. Isso daí é Uhum. sensacional. Realmente a gente pode utilizar até o processo de vacina, de teste de vacina, para testar novas coisas. Quanto a pessoa que eu vou colocar nesses testes, né, então, por exemplo, quando eu vou escolher por exemplo, se for no processo de prospecção, o SDR para testar isso, tem algum óbvio, né, tem que ser o perfil que seja, que saiba lidar com o caos e tudo mais, mas eu tenho que pegar uma pessoa que performa muito bem ou não? É, se você tiver essa pessoa, e se essa pessoa não for vital para sua operação, ah, sim, você pode se dar ao luxo de falar: olha, essa pessoa tem o perfil. Primeiro de tudo, como tu mencionou, mentalidade. Se é aquela pessoa que fala assim, eu não sei se isso vai dar certo, não. Tem que ser aquele louco, aquela louca que vai falar assim: ó, eu vou fazer isso aí dar certo. Não importa, eu vou Joga no fazer isso aí peito. virar.
eu vou fazer isso aí virar, confia em mim. Então, tem que ter uma questão mental, tá? E tem vendedores SDRs com os dois tipos de perfil. Beleza. O ideal, Vitor, é que tu tenha um time muito homogêneo e que tu não dependa de uma pessoa. Se tu ainda está com uma operação que depende de um superstar e tu coloca essa pessoa em testes, a tua operação para. Então não é o ideal. Agora, eu tenho 5 vendedores por vez, 80% deles batem a meta. 3 estão dispostos ao teste, beleza. Tu escolhe uma dessas pessoas, tu faz um revezamento, tua operação não vai quebrar, beleza? Então, é sempre um depende aqui, tá? Se a operação é muito inicial, tem um vendedor só, se tu depende dessa pessoa para sobreviver, chances são de que se ela começar um negócio totalmente novo, a operação quebra. E aí tu para de ver caixa entrando, isso é muito perigoso. Agora, de novo, se tu tem uma operação mais madura, 4, 5 SDRs, um deles, uma delas está muito mais propenso a testar, consegue se desenvolver melhor, consegue improvisar com um discurso que ainda vai ser testado e precisa de lapidação, consegue enxergar comportamentos, cara, é muito interessante isso. Tu precisa colocar uma pessoa inteligente o suficiente para não ser o que o meu mentor chama de labrador filhote, 100% energia, 0% direção, entendeu? Porque essa pessoa, além de ter energia para fazer o teste virar, ela precisa identificar padrões. Cada 5 vezes que eu falo isso aqui, uma cola, eu vou desistir. Eu risco e ela já começa a improvisar e melhorar o processo sozinha, tá? Então tem esse componente empreendedor nessa pessoa que precisa ter. O analista, o SDR, o vendedor, quando ele é muito júnior, ele é mais labrador filhote. Ele é 100% energia e 0% direção. Quando ele vai amadurecendo, ele vai tendo um pouco mais de, opa, não é só energia, eu preciso identificar padrões. Então essa mentalidade crítica é muito legal para você iterar novos scripts, iterar novos e-mails, entender o que funciona e o que não funciona, tá? Lembra, engessar é prejudicial. Então, se a pessoa tiver liberdade para improvisar, dizer, olha, isso aqui não está funcionando, as métricas estão mostrando, eu vou testar algo novo, isso também ajuda, tá? Maravilha. Tem uma maturidade também para fazer esse teste, né, Diego? Exato. É, perfeito. Chegamos num ponto, então, onde, vamos supor, vamos fazer um teste. Em qualquer situação, a gente precisa ter muito dado, a gente precisa ter uma boa visibilidade do que está acontecendo. Construir uma cadência também não é algo muito simples, e ter Uhum. visibilidade dela é mais complicado ainda. Então, a gente pensa que, às vezes, a gente vai precisar de ferramenta para conseguir fazer isso. Aham. Queria perguntar para você, o que você tem de recomendação de ferramenta, principalmente quando pensa em e-mail e por aí vai, para essas cadências? Legal, cara. Bom, eu acho que tem empresas que começam a fazer com planilhas e elas vão para o Gmail e colam lá os templates. É, isso é extremamente rudimentar, porque isso não vai ter métricas, né? Sou suspeito para falar, mas se tu tiver uma ferramenta que organize essas suas cadências e diga assim, olha, A está funcionando mais do que B por esses motivos aqui, com essas métricas, funciona. Se tu conseguir fazer dentro de um CRM, ótimo, tá? Se não, tem ferramenta específica para isso. A MeTime é uma delas, então você pode consultar aí no mercado brasileiro, tem algumas. Esse tipo de ferramenta especializada em prospecção, em sales engagement, né, ou seja, no engajamento do processo comercial, vai te permitir fazer esses testes e, mais do que isso, documentar o que está sendo feito. Um erro muito comum é, eu vou confiar que, sei lá, meu SDR vai fazer as atividades, mas eu preciso de uma gravação para ouvir. Então, se você tem uma ferramenta, você sabe que a pessoa ligou. Ela não discou e marcou a atividade como feita porque ela tem medo de falar ao telefone. Se as ligações dela estão aparecendo com 5 segundos de média, tu sabe que essa pessoa está desligando o telefone cedo. Então, tu consegue já aí pegar esse tipo de coisa, sabe? Então, iterar com dados é fundamental para melhoria. Então, se você tiver uma solução onde tu olhe para uma cadência, né, para uma sequência de prospecção contra outra, tu consegue dizer, olha, vamos por aqui. Porque a gente já testou em 300 atividades e 75 leads, 4 para cada lead, e isso aqui funcionou muito bem. Deu uma taxa de conversão, sei lá, 16, 20%
acima do grupo de controle. Pô, vamos mudar, vamos migrar o time inteiro para essa cadência aqui. Tá? Então, fazer isso com dados, fazer isso com confiabilidade de que os teus vendedores estão enviando sim os e-mails de prospecção que eles precisam enviar, os teus SDRs estão fazendo as atividades de prospecção que eles precisam fazer, é essencial para garantir controle, tá? Então é esse tipo de ferramenta de tecnologia que eu indicaria aqui. Perfeito. Maravilha, Diego. Falamos bastante até no evento, vamos falar um pouco mais também, que é a gestão data-driven, né? Não Isso. tem como fugir disso, que é essa gestão baseada em dados. Diego, estamos chegando ao final. Cara, um prazer muito grande poder fazer esse conteúdo aqui com você, trocar esse papo para mim, aqui também conseguir absorver bastante coisa. Espero que o pessoal de casa também. Mas vou passar para você fazer uma palavra final para o pessoal. Legal, Vitor. Se algo aqui conectou com o que você está precisando em prospecção, etc., vai ser um prazer ajudar. A gente gera muito conteúdo com Cast for Closers, nas próprias redes sociais da MeTime, tá o @MeTimeBR aqui. A gente está gerando muito canal no YouTube da MeTime, então conteúdo a gente cobre prospecção muito bem há muitos anos, então com especialistas da Plumes, especialistas mundiais lá falando sobre vendas, falando sobre gestão, sobre prospecção. Então, fica aqui meu convite para todas essas redes. Pode me seguir no LinkedIn, Diego Cordovez, como tá. E se você quer conhecer uma ferramenta de Sales Engagement, que acha que tua prospecção precisa de mais tecnologia, de mais velocidade, entre em metime.com.br. Você vai entender o que a MeTime faz. Pede para falar com o consultor, a gente vai ser muito feliz em atender você. Então, eu espero que esse conteúdo tenha ajudado. A gente fez aqui em meia hora, tentou passar o máximo de dicas possíveis nessa meia hora. Então, espero que tenha ajudado e, por favor, fica muito à vontade para me adicionar no LinkedIn, comentar o que achou desse webinar, desse papo aqui. Vitor, um prazer, cara, gravar esse conteúdo com você. Obrigado pela energia, pela preparação, por abrir essas portas para a gente aqui. Estou muito feliz e fico à disposição. Maravilha, Diego, sempre um prazer. Também um fã muito grande de todo o material, de todo o conteúdo que vocês fazem. Para o Obrigado. pessoal de casa, convido vocês a continuar nos acompanhando. Vai ter muita coisa bacana, assim como esse papo que tivemos hoje. E continue nos acompanhando. Pode chamar no LinkedIn também, sempre com portas abertas. Diego, muito obrigado e um grande abraço. Até a próxima. Valeu.